Olá, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as características do crente deformado. Mas primeiro precisamos entender o significado da palavra deformidade. Deformidade, segundo o dicionário Hoais, é uma mudança de forma, de aspecto, perda da beleza, desfiguração, má interpretação ou deturpação de sentido, ideia, pensamento, etc. Mudança geralmente para pior, de comportamento, atitude, modo de pensar ou agir. Tomarei como referência, na Bíblia, um homem que vivia em Jericó, de nome Bartimeu, que nós conhecemos muito bem. Bartimeu era portador de deficiência visual. Parecia assustador alguém como Bartimeu, que vivia num mundo de horror. Vivia uma vida de mendicância. E o mais grave de tudo, Bartimeu vivia nas trevas, porque era cego. Vivia à beira do caminho. Ou seja, era um marginal. Não estava enquadrado em nenhum contexto social daquela época. Porém, um belo dia, e que belo dia! Ele ouviu falar que Jesus passava por ali e clamou por socorro. Jesus ouviu o seu clamor e, ainda que alguns tentassem calar Bartimeu, evitar ou, de certa forma, dificultar aquele encontro, Jesus mandou chamá-lo. E esse convite do Mestre me faz lembrar o registro que encontramos em Jeremias capítulo 33, versículo 3, que está escrito: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Acredito que ainda que o segredo consiste em uma palavra inicial que disseram a Bartimeu: anima-te, o mestre te chama. Provavelmente ninguém nunca havia dito uma palavra de ânimo para aquele pobre como um bembe. Então algumas coisas começaram a acontecer e ele realmente animou-se. Animar, segundo o dicionário Hoais, significa dar alma, dar vida. O cego tomou uma atitude, largou sua inseparável capa, que simbolizava o sofrimento de dormir ao relento, de abrigar-se da chuva, do calor, do nevoeiro, enfim. A capa era provavelmente sua maior companheira, mas ela lhe dizia a cada minuto de sua vida que ele era mendigo, pobre, miserável, cego e nu. Ou seja, ela era apenas um paliativo. Paliativo para quê? Para a nudez física de Bartimeu, mas não lhe ofertava um ombro acalentador, visão, alimento, prazer, conforto e muito menos de alegria. Imagino que, numa pequena fração de tempo, Bartimeu passou por uma turbulência psicológica terrível e não titubeou. Largou a capa, como se dissesse: chega dessa vida de miséria, e foi ao encontro, não de uma possibilidade, mas de uma nova vida. Jesus Cristo é a vida. Quando paramos e analisamos a forma como vivíamos, muitas vezes ficamos ainda surpresos com a intensidade do amor de Deus para conosco. Jesus deu-se a si mesmo, única e exclusivamente por amor. Havia um objetivo que era a nossa salvação, e podemos nos comparar ao cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, ou seja, fora de Jesus, pois Ele é o caminho, Jesus é o caminho, e dessa forma só tínhamos a capa da angústia, das agruras do pecado e de uma vida intrincada. Em Provérbios 4,19 diz que o caminho dos homens sem Deus é como a escuridão, e eles nem conhecem aquilo em que tropeçam. Assim é a vida do homem sem Deus. Porém, cabe-nos analisar como foi que um ser dotado de semelhança e intimidade com Deus chegou a esse estado deplorável. Deus deu ao homem autoridade e poder
Contudo, o homem, em sua voluntária desobediência, sob a indução satânica, pecou. Encontramos uma passagem na Bíblia que relata o processo de apostasia e derrota do homem que era amigo de Deus, para um cego inimigo seu. Em Lamentações, capítulo 5, versículo 15 até o 17, que está escrito assim: cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos, por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. O homem perdeu a alegria, agora o seu coração estava triste, e quem está triste só lamenta, e não tem domínio, e não pode gozar o poder de dominar as coisas. A autoridade também lhe fora tirado, e ele perdeu a coroa. Além de todas essas perdas, ocorreu ainda um outro mal trágico, que é a cegueira. Embora tenha sido uma opção do homem, houve nesse episódio fatídico uma participação de Satanás, conforme está escrito em 2 aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus com D minúsculo, que é Satanás, foi o articulador desse episódio desastroso que resultou na cegueira do homem. Após todos esses acontecimentos, em que as consequências foram horríveis, sobrou ao homem apenas o choro. Cada pessoa que hoje faz parte da Igreja do Senhor, um dia teve uma singular experiência com Deus, conforme Isaías capítulo 9, versículo 2, que diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O homem viu uma grande luz, e quando se perguntam de que luz estamos falando, o próprio Jesus responde em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz. Ele é o que o cego mais deseja. Haja vista a resposta de Bartimeu a Jesus em Marcos capítulo 10, 51. Mestre, que eu tenha vista. Confirmando o Salmo capítulo 30, versículo 5, parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando o homem se depara com Jesus, se o mesmo quiser, a noite torna-se dia, desde que a pessoa passe pelo processo do novo nascimento. Foi o que ele disse a Nicodemos em João capítulo 3, versículo 1 até o 7. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Paramos ante um dilema. Como foi que essa pessoa tão amplamente abençoada, agora descaracterizada, desfigurada, desenquadrada dos parâmetros que Deus, por sua vontade, estabeleceu? São muito comuns alguns pregadores exemplificarem uma pessoa cheia do Espírito Santo usando um copo cheio de água, e eles quase sempre fazem questão de pô-lo para transbordar, a fim de figurar o batismo com o Espírito Santo. E quando paramos nessa demonstração, observamos que a maioria dos crentes, quando novos, querem cada vez mais de Deus, e nessa busca de maiores experiências vão se enchendo cada vez mais. Acredito que são crentes bons, pois enquanto se enchem, eles oram, santificam-se e aproximam-se mais e mais de Deus. São detentores do antídoto contra o veneno mortal do pecado. Lamentavelmente, alguns de certo tempo de crentes, por ter conseguido, ou até mesmo desanimado por não ter conseguido, começam uma caminhada por uma via repleta de problemas.
aquela sede de Deus é diminuída, o desejo de orar vai se esvaindo, a vigilância é negligenciada e o azeite que mantém a lamparina acesa vai sendo consumido. E se não for reposto, consequentemente uma hora vai acabar. Nessa redução do empenho por Deus entram alguns elementos cruciais para o declínio daquele que há bem pouco tempo era um crente preeminente cheio do Espírito Santo, como atos pecaminosos das mais diversificadas formas. Aquela identidade que Jesus lhe havia conquistado na cruz começa a ficar manchada, embaçada e logo não identifica a pessoa como seu pai. Então fica caracterizado o crente deformado. Ele perdeu a forma original, estragou a identidade, como está escrito em 2 Pedro capítulo 2, versículo 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. De uma forma geral, quem deforma o crente é o pecado. Está escrito em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Tem uma música de um cantor popular de Djavan que diz assim: sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar. Imagine o sedento vendo tanta água e não poder saciar a sua sede. Assim é encontrar uma fonte, ir até lá com a vasilha e descobrir que uma rachadura fez com que a água vazasse e secasse a cisterna. Frustrante, não é? Mas Jesus disse a certa mulher em João capítulo 4, versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Deixe uma pergunta que está registrada em Gálatas capítulo 4, versículo 9, que diz: mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Cuidado, pois sem a identidade é impossível conseguir o passaporte. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho para continuar recebendo mais vídeos como esse. Eu sou o pastor Ronildo Gonçalves, deixe um forte abraço e nos veremos no próximo vídeo. Shalom.